Maranata. Senhor, vem. Quem é de Deus, diga amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Deus esteja com todos aqui presentes. Em continuação, essa semana, os 10 dias de oração, que mais precisamente fala dos eventos finais, a história final dessa terra. Nós iremos dar continuidade e dessa vez nós iremos falar sobre a sacudidura. Lembrando que a sacudidura é a mesma coisa, um exemplo, você vai, quem trabalha com obra muitas vezes, você vai lá fazer uma limpeza, você compra uma areia, sei lá, e aí você precisa que a areia seja mais limpa possível. Aí você coloca naquela peneira e você fica sacudindo, e aí toda aquela sujeira fica presa na peneira e joga fora. Semelhantemente, o reino de Deus apresenta esse termo, a sacudidura. Por quê? Porque o reino de Deus é apresentado para todos. Mas a realidade é que muitos são chamados, como o próprio Jesus falou, mas poucos, infelizmente, são escolhidos não porque Jesus falou, não, você não vai, é porque ele não quis se preparar, ele não quis se enquadrar no perfil que Cristo pediu para ele. Eu era essa pessoa, de repente. Então nós vamos dar início aqui e por gentileza, obrigado. Nós vamos começar aqui com o primeiro verso, vamos falar essa cultura. Primeiro verso bíblico, Amós. Vamos para Amós. No Antigo Testamento, Amós capítulo 9, verso 9. Todos já acharam? Quem quiser ler, fica à vontade, viu? Capítulo 9, verso 9, o que diz? Vou dar ordens e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só delas. Olha essa coisa. Darei ordens, E vou separar, e vou sacudir. Assim como você vai sacudir, você vai fazendo um crivo, E é interessante que Deus dizendo o seguinte, que Ele vai sacudir e que não vai perder nenhum grão. Nenhum grão de trigo vai se perder. Então, o que vai se perder é o que não é o trigo. O trigo não vai se perder, o que vai se perder é o que não é trigo. Ou seja, aquela sujeira irá se perder. É o que Deus está falando por meio do profeta Amós. E aqui nós temos um texto do Espírito de Profecia, Serviço Cristão. Olha só que começa. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua obra terrestre. E a achaceria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Olha só que coisa. Nenhum entre 20 quando foi escrito. Aí você fica pensando, o que está acontecendo? O que está acontecendo conosco para que seja relatado ou seja apresentado algo assim? Que nenhum entre 20 está preparado. Dá a entender que são poucos, São poucos que estão se preparando. São poucos que se Jesus vier hoje, são pouquíssimos. De todos os candidatos ao céu, de todas as igrejas, tanto nossa adventista ou outra igreja qualquer, são poucos os que Cristo vai levar. Mas o que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo que as pessoas não acordam para isso? Porque uma coisa interessante, eu lembro uma vez, irmãos, que quando eu dando o livro dos desbravadores, foi falado a respeito da parábola das 10 virgens. Naquela parábola, nós estávamos
num ponto onde que era mencionado a chegada do noivo, porque todos estavam dormindo, e aí do nada houve um comentário, depois você está dormindo lá, pegou no sono, aí vem o noivo, aí diz a Bíblia, né, em Mateus 24, diz a Bíblia que todas elas se levantaram e tal, né, e aí dado um momento falou o seguinte: mas não como o seu azeite, porque nossa lâmpada apagou. E as que tinham azeite em reserva, você falou: só dá para nós, vai buscar, vai correr atrás. E quando elas foram atrás do azeite e voltaram, o cortejo já tinha passado, né? Ou seja, as 10 virgens apresentadas como se todo mundo crendo em Deus, todo mundo: não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas as únicas que estavam preparadas eram só 5. 5 tinham azeite em reserva. As outras 5, na hora que foi apresentado, foram pegas de surpresa. Aqui nesse texto é apresentado que no momento nenhum entre 20, né, nenhum entre 20 estão preparados para terminar sua história. Se Jesus vier hoje, vai estar perdido como um pecador qualquer. É algo de se pensar. Muito difícil, né? Vamos para o outro texto. Então, ó, só colocando aqui antes, né? Ser membro da igreja não é garantia de salvação, viu, meus filhos? Não é garantia, não. Vamos ler na Bíblia outro relato falando de sacudidura. Gênesis 3. Gênesis 3. Verso 14 e verso 15. Todos acharam? Vou fazer a leitura. Olha só o que diz. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será, mais que toda a fera, né, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó da terra, todos os dias, né, andarás sobre o pó da terra, todos os dias, e comerás, né, todos os dias da sua vida. E ainda continua dizendo, verso 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi o primeiro relato bíblico onde o Deus Todo-Poderoso está falando que haveria uma separação. Duas classes de pessoas se apresentaram logo no começo aqui, dizendo: a serpente, nós sabemos que a serpente é apresentada na Bíblia, está falando do inimigo de Deus. E a descendência da mulher está falando das pessoas que são filhos de Deus, que estão lá firmes. Porém, inimizade não vai se unir. Então são dois povos que existem até a volta de Cristo. 2 povos, tanto lá fora como dentro da igreja. 2 povos, 2 classes de pessoas: os que são descendentes da serpente e os que são descendentes da mulher, né? Então, meus irmãos, né? Olha só outra coisa. Mensagens Escolhidas, volume 2, olha o que diz: introduziam divisões na igreja. Eles estabelecerão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para sempre. Mesmo estando juntos, mesmo aparentemente convivendo ali, mas cada um tem um ponto de vista, cada um tem um pensamento, cada um tem um modo de agir. Alguns são trigo, outros são joio. Eu não sei quem é, nem você sabe quem é, mas Deus sabe quem é o trigo, Deus sabe quem é o joio. E naquele dia vai ser triste para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas vai ser muito triste. Então, irmãos, né? Essa profecia já foi dada, né, por Deus, ó, que haveria descendente da mulher e da serpente, ou seja, né, 2 partidos, né? Os de Deus e os do inimigo, mesmo dentro da igreja, tá? Mesmo dentro da igreja. Aí muitas vezes pensa: não, na igreja? Não sei, na igreja sim. Dentro da igreja. A parábola do joio e do trigo diz o seguinte: eu não sei se todo mundo tem de cor, mas está apontando Jesus falando disso, que o terreno, né, e diz que o homem saiu lá, o semeador plantou a semente do trigo no terreno dele. Aí diz que ele descansou um pouco. E aí, num dado momento, o inimigo daquele semeador, daquele lavrador, que tinha ódio dele, foi lá e jogou um joio, jogou uma semente ruim lá no meio. E na hora que surgiu as plantas, ninguém percebeu aparentemente. Mas depois, quando começou,
né? Começou a fazer uma diferença. E aí a Bíblia fala que os servos daquele homem falou o seguinte: Senhor, quer que a gente vá lá arrancar o joio? Aí o dono da plantação disse o seguinte: não deixa. Não deixa, porque você talvez possa arrancar o trigo e você pode arrancar o joio junto. Deixa até a hora da ceifa, deixa até a hora da colheita, que ali naquele momento vai ser recolhido o joio, e o joio vai ser juntado em feixes, né? Para jogar no fogo, e o trigo vai ser levado para o celeiro de Deus, né? Então, meus irmãos, isso é sério. Pense bem, irmãos. Se fosse hoje, em qual perfil nós nos encontraríamos? Será que nós seríamos o trigo? Será que nós seríamos o joio? Pensemos. O que aconteceria se Jesus viesse hoje? Como nós estaríamos? Né? Olha só outro texto, irmão. Testemunho para a igreja do volume 5. Não vai longe o tempo em que a prova proibirá toda a alma. A marca da besta nos será recomendada a consistência. Os que a passo servem às exigências do mundo e se sujeitam aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se escárnios, insultos, ameaças, prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os fundamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória, né? Ou seja, o ouro será separado da sujeira, sacudidura. As pessoas que se sujeitam a se envolver com os costumes que não são de molde a santificação preparada para o céu, costumes mundanos, vão ser separados do ouro. O ouro são aqueles que estão firmes, que não se misturam. A escória, né, a sujeira, vai ser jogada fora. E quem faz parte da sujeira? As pessoas estão se sujeitando aqui, ó. Não vai ser difícil na hora da prova. Não vai ser difícil. Sacudidura mostrando. Está mostrando alguns comportamentos das pessoas que vão ser lançadas fora. Aí, irmãos, é para nós pensarmos novamente: o que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? Se Jesus vier hoje, será que eu sou o ouro? Será que eu sou a sujeira? Outro texto, Evangelismo, página 360. Olha o que acontece. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras, para a igreja, homens e mulheres, pessoas, né, que parecem saudáveis, sãos, né, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Aparentemente, não, esse irmão é filho, esse irmão é filho. Mas se tivesse uma prova, já viraria as costas para os irmãos, para a igreja. Por isso que não tem como eu falar que quem é o joio e quem é o trigo. Mas a prova mostra. Assim como o ouro é limpo na fogueira, é limpo naquele calor ali, para fazer aquela sujeira, o ouro e a prata, né? Sobre aquela sujeira e vai tirando, para ficar somente o ouro puro. A prova, as dificuldades, prova realmente quem é de Deus, que não é. A prova afeta a pessoa. Nós somos cada dia, por incrível que pareça, a cada dia nós passamos pelo processo de sacudidura. Vamos ver já. Vocês vão entender. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4. Vamos ver o que disse Paulo para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 3 e verso 4. Olha só o que diz, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Olha só o que diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, com seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só que coisa. E aí Paulo continua falando para Timóteo: mas tu seja sóbrio em tudo, sobre as aflições, e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Né? Olha só que coisa. Paulo aqui estava falando para Timóteo que este é o tempo onde as pessoas, não todas, é
aconselhar algumas pessoas da igreja, não iriam querer saber da verdade, e iriam se envolver somente isso aqui fala o que eu quero ouvir, só falaria coisas agradáveis aos seus ouvidos, se sentiriam coceiras, eles não gostariam de ouvir a verdade, queriam ouvir mentiras. Já Paulo está dizendo isso. Aí nós ficamos pensando, será que está acontecendo? Ou será que eu estou agindo assim? Será que eu, quando ouço a mensagem, quando a mensagem é verdadeira, eu estou vendo que está falando diretamente contra mim? Será que eu sou humilde e peço, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a me consertar, me ajuda me dê poder, que o Santo Espírito transforme a minha vida para que eu possa me enquadrar no perfil que o Senhor pede? Ou eu reclamo? Ou eu falo, esse pregador falou mentiras, esse pregador é do diabo? Eu já vi várias pessoas fazendo isso. Mas é para nós ficarmos pensando nisso. Como é que eu vou agir? Como é que eu estou agindo ao ouvir a mensagem muitas vezes que fala diretamente contra mim? Contra os meus desejos. Testemunho positivo, irmãos, produz uma sacudidura. A pessoa tem que tomar decisão. Olha só. Entre nós, olha, esse texto é muito forte. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde. Lembra a história do Acã? Lembra a história do Acã? Eles foram lá, né, para entrar em Jericó. Aí, deixa eu brincar, é tudo para o Senhor, eles invadiram a cidade, tudo para o Senhor. Aí o Acã, né? O Acã era uma pessoa, né, que não era olho grande, né, não era interesseiro, né? Pegou lá as capas, né, as capas babilônicas, pegou 24 talentos de ouro, né? Um talento de ouro, de acordo com a medida antiga, era mais de 40 quilos. E ele escondeu tudo, enterrou tudo na área da sua barraca. Ninguém viu ele levando, né? Não, ninguém viu. Ninguém viu levando, cada um 40 quilos quase, né? Ninguém viu levando, né? Eu estou sendo irônico, um monte de gente viu ele levando, né? E aí, ninguém falou nada. Aí Josué, não, Deus nos abençoou, o Senhor foi conosco, vamos para tal local agora. Aí quando chegaram lá, foi uma tragédia, eles foram humilhados, né? Perderam, morreram muitas pessoas inocentes ali. Ou seja, a proteção de Deus não estava ali. E aí Josué chorou. E ele desesperado chorava, e os líderes estavam chorando. Aí Deus falou o seguinte: tem maldição no meio do povo. Tem maldição no meio do povo, tem um traidor. E Deus não tinha falado para ele. Deus deixou bem claro quem era o traidor. Mas Josué queria que a pessoa se arrependesse. Aí vamos lançar sorte. Aí, interessante, meus queridos, caiu sobre a tribo onde o Acã fazia parte. E o Acã, talvez ele pensou, é muita gente, né? É muita gente, não vai chegar em mim. Aí para piorar, caiu na família dele. Na família que fazia parte do pai. Então, mas sabe como é que era? As pessoas na época tinham muitos filhos, né? 15, 20 filhos, né? Então, não, caiu na família, lá na minha família, lá tem meu tio, meu avô, não sei o que, muita gente. Nada. Aí caiu na família do pai dele. Aí pensa, tem meus irmãos, né? Tem meus irmãos, está enrolando ainda, né? Olha quanta oportunidade o camarada teve para poder se confessar o seu pecado. Aí quando caiu na casa dele, irmãos, aí pronto, aí começou a chorar, mas não, realmente eu pequei, aí já era tarde demais. E aí nós sabemos, se vocês lerem a história do Acã, sabemos o que aconteceu. Né? Muitos farão confissões quando for demasiado tarde, irmãos, demasiado tarde, para se salvarem. Continuando, eles não estão em harmonia com o que é correto. Essas pessoas não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração. E eles gostariam, essas pessoas que agem como o Acã, que fosse silenciado todos os que fazem a repreensão. Então, aí a pessoa chega lá e repreende. Pode ser que seja em casa, pode ser que seja um amigo, pode ser em qualquer lugar, pode ser que seja na igreja. Olha, não é assim, nós temos que fazer assim, está errado isso. A pessoa que age como o Acã gostaria que fosse silenciado. Não está dizendo nem como que é silenciado aqui, se é matando, é silenciado, a pessoa nunca mais fala nada. Então está dizendo aqui, eu não sei se está dizendo que é matando ou não, está dizendo silenciado. Quando fala silenciar, nós podemos abrir um leque para qualquer situação aqui. A pessoa nunca mais fala nada contra ela. Essas pessoas, irmãos, vão se arrepender, se não mudar de atitude hoje, vão se arrepender com vontade de Deus.
falou que haverá choro e ranger de dentes. Está aqui, eventos finais. Página 176. Eventos finais, página 176. Continuando, irmãos. Essa figura, quem é para vocês? Dá uma olhada. Esse retrato aqui. Uma pessoa aqui, a outra aqui, aparentemente está com um semblante bem assim, agressivo, né? Uma pessoa, olha só aqui, olha o que ele fala, nunca mais fale isso na nossa igreja. Está entendendo? Está dando pelos braços, forçando. Coisa se pensar. E olha o que diz aqui, ó, primeiros escritos. Alguns não suportarão esse testemunho direto, e se levantarão contra ele. E é isso que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. E é verdade, irmãos. Aqueles que não aceitam a mensagem, tem que ter mudança de vida, eles ficam com raiva. Não da Bíblia, se for na Bíblia, ou do texto do Espírito, você fica com raiva da pessoa que falou, como se ele fosse o culpado. Para falar a verdade, o culpado sou eu que eu fico com raiva, né? Porque o problema está em mim. Está em mim. Rejeição, irmãos, do testemunho resulta em apostasia. Olha só. Mensagem escolhida no volume 3. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Primeira coisa, rejeitando. Você rejeita uma coisa, vai rejeitar a outra e assim por diante. Meus queridos, não rejeite a mensagem do Senhor. Nunca rejeite. O fato de você estar praticando ou não te dá motivo, se você está praticando, não te dá motivo de rejeitar. Clame a Deus. Essa lista é interessante, nós estamos estudando a escola sabatina esse trimestre, né? A lição falando do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma, o Espírito Santo dá poder. Peça a Deus que o Espírito de Deus transforme a sua vida. Se você não está conseguindo, você não abandonou isso, mas eu gosto muito de fazer essas coisas. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem. Infelizmente, é pura realidade, todo mundo tem falhas. Mas o fato de eu ter falha ou não me dá motivo, não me dá lugar para eu rejeitar. Porque se eu rejeitar, eu estou ficando junto de quem? De Satanás, porque Deus está falando que deve fazer isso. Se eu falar, eu não quero saber, vou ficar, eu estou ficando lá do inimigo e dizendo que eu sou de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, nunca rejeite. Clame a Deus, Senhor, me dê poder, transforme a minha vida. Porque é o que Deus quer. O que Jesus falou? Tudo que pedirdes, não era isso? Tudo que pedirdes em meu nome, certamente não se fará. Pode ter certeza, que Ele quer transformar a sua vida a cada dia. Mas aí eu fico pensando, quantos de nós pedem para que Deus transforme a nossa vida? Eu já vi gente pedir várias coisas. Me dê um carro, Senhor, me dê uma casa, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê emprego, tanto, não sei o que, Senhor. Mas eu não vejo todo mundo falando, Senhor, transforma minha vida, me dá poder, me dá vitória sobre esse pecado. Tomemos cuidado, irmãos. Eu quero ler esse texto com vocês aqui, Provérbios 17, verso 19. Mais um comportamento de pessoas que rejeitam a mensagem. Provérbios, quem achou, irmãos, não quiser ler, fique à vontade, tá? Provérbios 17, verso 19. O que diz aí, irmãos, quem achou isso? Que ama a contenda, ama o pecado, que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Lê de novo, irmão, por gentileza. Que ama a contenda, ama o pecado, que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Olha só que coisa. O que eu quero enfatizar com vocês é: o que ama a contenda, o que ama a confusão, o que fica brigando, ele ama o pecado. Está explicado agora. Está explicado. A Bíblia está dizendo. As pessoas que ficam reclamando, que ficam implicando, que ficam perseguindo, e você não quer saber. Esse pregador está falando da parte dele, está ofendendo ele. Ele ama a contenda, está falando confusão com a mensagem de Deus. Porque ele gosta daquilo ali, ele gosta do pecado.
Porque aquele que não gosta do pecado, ele fala o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, porque eu sou um pecador. Ou então, talvez na hora da saída, na hora de cumprimentar o pregador, ele fala assim: ore por mim, ore por mim. É o mínimo que nós temos que fazer. Não fazer como eu já vi em vários casos, agindo como se a pessoa fosse seu inimigo, brigando, e aí fica inflamando, inventando coisa. Essas pessoas que agem assim, com respeito à mensagem que Deus manda, elas amam o pecado. A Bíblia diz: aqueles que amam a contenda amam o pecado. A Bíblia diz isso. Olha só o que diz aqui, irmãos. Grande conflito, página 606. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado. Em todas as gerações, tanto no mundo como na igreja. Continuando, mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis, e a verdade da leitura não é aceitável. Desde que existe mundo, quando tem gente fazendo coisa errada, sempre tem alguém da parte de Deus para poder falar: olha, não faça isso, é errado. Mas a Bíblia dizendo que muitas pessoas, não, mas o povo, o desejo de falar coisas agradáveis. Mas sem parar para pensar, irmãos, é até coerente, né? Ninguém gosta ninguém gosta de ouvir que ele está errado. Ninguém gosta de ouvir: olha, você está errado, você está fazendo errado. Todo mundo gosta de ouvir: olha, parabéns, você está nascido, você é bom. Todo mundo gosta de ouvir só coisas agradáveis. Mas vocês ouvem coisas agradáveis se estiver agindo certo, mas se estiver agindo errado, você vai ouvir repreensão da parte de Deus. Nós temos que ter maturidade, né, para aceitar a mensagem de Deus e nos consagrar, pedir ajuda a Deus por meio do seu Santo Espírito, para que nós possamos agir conforme Ele pede. Nós temos que tomar cuidado. Grande conflito, página 606. E avançando aqui, olha só o que diz Apocalipse. Vamos ver Apocalipse 3, verso 19. Até 22. Posso ler, irmãos? Apocalipse 3, verso 19 e 22? Amém. Amém? Vamos lá, olha só o que diz. Olha só o que Deus fala: eu repreendo e castigo todos quanto amam. Ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aí, verso 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que coisa, Deus nesse verso, no verso 19, Deus já fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Meus irmãos, se o seu repreensão, está ouvindo repreensão da parte de Deus, é porque Ele te ama. Porque se Ele te amasse, deixava você entregue a si mesmo. Se você ouvir uma bronca da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus dando bronca num comportamento seu, dê glórias a Deus e pede: Senhor, me ajuda. Porque se Deus não te amasse, se Deus não tivesse nenhum interesse por vocês, Ele deixaria você largado. A Bíblia assim diz: repreende e até castigo, ele fala. Todos aqueles que amam. Todos que amam. E ainda mais ele fala, né? Seja zeloso e arrependa-te, ou seja, mude de vida. Eu já estou falando. Agora pare de fazer essas coisas erradas. Faça o que é certo, é o que ele está dizendo. Agora, se eu endureço o meu coração, você está contigo fora. Você está contigo fora. É triste, irmãos, mas é verdade. Tá? Olha só o que diz: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso, e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis, permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os
os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Meus queridos, não é brincadeira. Eu digo para vocês, irmãos, tem muita gente pensando que essa sacudidura está calada no final. Nossa, a sacudidura já começou faz tempo. Quando é então, irmão, essa sacudidura? Toda vez que eu rejeito a mensagem da parte de Deus, eu falo, isso não é para mim não, isso aí é para o meu irmão do lado, ou para minha irmã lá na frente, isso não é para mim não. Ou então fecho a cara. Quando eu sei que é para mim fechar a cara, eu estou sendo sacudido. Toda vez que eu rejeito, eu estou sendo sacudido. É triste dizer, mas é verdade. Se isso está acontecendo, irmãos, está na hora de parar enquanto dá tempo ainda. Está na hora de parar, está na hora de ouvir o conselho aqui que Deus falou. Seja zeloso e arrependa. Seja zeloso e se arrependa. Não rejeite. Não bata de frente com a mensagem vinda da parte de Deus. Não bata de frente. Você sabe que é isso mesmo. Não bata de frente. Não rejeite. Porque se você rejeitar, você está selando o seu destino. Você está dizendo claramente, não quero saber o que o Senhor tem que dizer para mim. É isso que você está dizendo. E não adianta falar, não, eu sou de Jesus, porque Jesus naquele dia, né, nós sabemos o que Jesus falou, que muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós curamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, falando um monte de coisa que fez. E pode até ter feito mesmo, não falando que não fez. Porque as obras, um monte de obras você pode, qualquer pessoa pode fazer, dar uma água para alguém, qualquer pessoa pode fazer, dar um prato de comida, qualquer pessoa pode fazer, mesmo rejeitando a mensagem. Mas aí Jesus vai falar o seguinte para algumas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais a maldade, o pecado, não vos conheço. Gente, vai ser triste. Olha, eu não quero, eu mesmo, inclusive, claro, irmãos, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso da parte de Cristo. Se a parte de mim, eu não te conheço. É uma coisa que nós temos que pensar. Ou seja, quando ele falou, se a parte de mim, eu conheço, porque eu já tinha que sacar de fora. Eu rejeitei a mensagem. Olha só, irmãos, outro texto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. Meus só, irmãos, então quando a gente pensa, ai, que coisa horrível, não sei o quê. Quanto a isso, irmãos, não se preocupe, permaneça em pé, permaneça firme como um verdadeiro filho de Deus. Tá? Porque está bem claro. É que a igreja vai permanecer, ao passo que os pecadores, tá? Os que rejeitam a mensagem, de coração duro, serão lançados fora nessa sacudidura. Eles vão ficar lançados fora do reino de Deus. Tá? E continuando, né? A palha separada do trigo precioso. Esse é um trânsito terrível. Não obstante importa que tenha lugar, ou seja, é necessário que aconteça. É terrível, mas é necessário que aconteça. É necessário. E a cada dia a gente está vendo que está piorando. Cada dia a gente está vendo que está piorando. Mensagem de Sabedoria 2002, página 380. E aqui eu quero, né, fazer um apelo para vocês, né, para nós. Olha o que diz Amós. Eu quero ler para vocês aqui. Até marquei, quero ler passo a passo. Né? Porque eis que darei ordem, sacudirei, né, a casa de Israel em todas as nações. Continua, assim como se sacode o grão no crivo, todavia não cairá sobre a terra um só grão. O de Deus, quem é de Deus não vai ser lançado fora, irmãos. Os filhos de Deus não vão ser lançados fora. Nós sabemos o que está dizendo lá. Os pecadores de Sião, aqueles que têm pessoas de coração duro, eles vão ser lançados fora. Mas tomara a Deus que nós sejamos encontrados como um verdadeiro grão de trigo. Amém? Amém. Que nós possamos ser encontrados como um verdadeiro trigo de Cristo. Eu quero mostrar aí o texto. Apocalipse 12, verso 11. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz do trigo. Vamos começar com o trigo. O trigo, tá? Na sacudidura. Continua aqui. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá? Na sacudidura. Venceram pelo sangue de Jesus. É Jesus que dá o poder, meu irmão, para você ser vitorioso. E pela palavra do testemunho deles.
e não amaram suas vidas até a morte. Então, meus irmãos, meus queridos, esse processo de sacudir, separar, separação que vem da parte de Deus, não tem jeito, já está acontecendo e vai culminar, não vai ter como escapatória não. Todo mundo está lá no crivo, todo mundo está no crivo, todos estão no crivo do Senhor, não tem como falar, eu não quero participar disso, todos estão participando disso. Então, como é que eu vou permanecer? Como é que eu vou ser encontrado por Deus como trigo? Aqui, ó, vencendo pelo sangue do Cordeiro. É Cristo, meu irmão, é Cristo, minha irmã, que dá poder. É Ele que vai fazer você ser vitorioso, você ser vitoriosa. Tá? Aqui ainda diz mais, essas pessoas não amaram as suas próprias vidas até a morte, foram fiéis até o fim. Que Deus os abençoe, que Deus dê força a cada um de vocês. Se apeguem, meu irmão, fiquem firmes, nos braços de Cristo, que nesse processo, essa cultura, vocês vão sair vencedores. Amém? Louvado seja Deus. E eu convido a todos que tiverem condições, nós levantemos, vamos cantar o hino de número 427.